E hoje, continuando essa coisa que eu gosto, novamente, isso aqui é muito de boa, tá? Então se você não gosta dessas coisas, não tem problema nenhum, tá? É que essa daqui, o podcast é muito trazer reflexões coisas que são da minha própria vida, né, da minha vida pessoal, que eu faço reflexões sobre mesmo, utilizando coisas da psicologia, utilizando coisas dos meus conhecimentos, o que eu vejo de outras pessoas, sejam profissionais ou não, discutindo sobre isso, tá? Eu acho que todos nós temos a capacidade para reflexões, a gente tem o poder de refletir sobre qualquer coisa, você pode refletir sobre qualquer coisa, como eu falei na semana passada, eu não acredito na ideia de lugar de fala, não acredito nem um pouco nisso, eu acho que a ideia que as pessoas elas podem sim ter uma experiência diferente daquilo e contribuir muito, então assim, ajudar pessoas a refletirem mais sobre aquilo e tudo mais, mas isso não pode impedir com que você se reflita sobre algum tema, você reflita sobre algum assunto e você tenha uma opinião sobre esse assunto. Tá? Isso não impede você, desde que sua opinião não seja uma coisa extremista, né? Enfim, vocês entendem, mas tá? Essa é a questão. Então, eu acho que todos nós temos essa possibilidade. Então, continuando até a coisa da semana passada, vou falar sobre o Falcão e o Soldado Invernal. Qual que é o interessante, justamente, dessa série, né? Que muito boa, por sinal, né? O WandaVision é um pouquinho melhor, mas é por causa do tema, né? Do jeito que é a série, né? Mas essa é muito boa também de outra maneira, né? A série. Mas, enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante, as reflexões que eu faço assim sobre essa série que mostrou pra gente. Então são reflexões que eu quero até mostrar como é ambíguo, né? Como nosso pensamento também pode ser diferente. A gente pode ter o pensamento assim, um pensamento que eu não diria dicotômico, né? Porque não é tipo extremo e tal, mas realmente muito diferente sobre uma mesma coisa. Então essa é a ideia da reflexão, essa é a ideia de a gente poder se expressar, essa é a ideia de a gente poder discutir, de a gente poder debater as coisas. Pra gente desenvolver, talvez, maneiras diferentes de enxergar as coisas, porque essa coisa do mundo, né? Vamos pensar maneiras para tornar o mundo melhor, para fazer as coisas melhores, né? Então, uma das coisas que eu achei muito interessante, por exemplo, que me ajudou a refletir essa questão do soldado infernal, é a questão de que tudo é relativo, por exemplo, né? Porque mesmo a gente tendo bons motivos, você vê na série, né? Se você não assistiu, você não se interessa, né? Então, então não ligue pra questão de spoiler. Então, se você não assistiu até agora, você não se interessa. Então, tudo é relativo, né? Então, assim, nós temos vários personagens na série que têm motivações muito parecidas. Todo mundo quer um mundo melhor, todo mundo quer um novo funcionamento das coisas, todo mundo quer se proteger, todo mundo quer se defender. Só que isso mostra como a questão é relativo das coisas, né? Tipo, a gente pode ter bons motivos para fazer o que a gente faz, para acreditar no que a gente acredita e tal. Só que no fim das contas, o que mais conta não é os seus motivos, não é a sua motivação para aquilo, mas como você busca aquilo. O que você faz para buscar aquilo. Então tem uma personagem lá, que é Flag Smasher, seria a massa bandeira, enfim, alguma coisa bandeira. Tá. Que eles querem justamente o mundo voltasse a ser antes do blip lá, do estralo lá, que só o contexto para as pessoas que não conhecem e querem continuar assistindo aqui, né? Na série dos filmes da Marvel e tudo mais, tem um personagem, o Thanos, que ele tem um poder lá por conta de uma manopla, tô tentando simplificar, tá? Pro pessoal que eu tava falando, falar que às vezes eu não tô dando detalhes. Que ele tem o poder de, justamente, ele dar um estralo e 50% da população some, desaparece. Nesse meio tempo, então foram 5 anos dessa maneira. E aí esses personagens, a Massa Bandeira, a Destrói Bandeiras, tá me fugindo o Smasher, o significado, mas enfim. Detona Bandeiras, tá? Eles, tipo, conseguiram, por exemplo, morar na casa de outras pessoas, ter uma vida um pouco melhor, uma vida mais tranquila do que eles eram. Eles eram refugiados e tal. Quando o mundo voltou ao normal, isso prejudicou muito. Eles tiveram que se isolar, complicou um pouco a vida deles e eles foram sendo ajudados por uma organização e tudo mais. Aí eles têm a motivação de querer fazer com o mundo voltar a ser como era antes, na verdade. Unir o mundo inteiro dentro de uma só coisa. Eles falam lá, um mundo, uma nação, um povo, uma nação, né? Eu esqueci qual que era, mas era mais ou menos essa ideia. Então, assim, os motivos, né? Os motivos são, digamos assim, nobres, né? Onde todo mundo pode ter
os mesmos direitos, tem as mesmas coisas e tal. Só que, no fim das contas, a maneira que eles fazem isso, que é até mesmo explodindo coisas, matando pessoas que não tem nada a ver com o assunto, fazendo coisas e tendo comportamentos realmente terroristas. Só que aí na série até fala assim, mas será que eles são terroristas e tal? Não, sim, eles são terroristas. mas é essa ideia do relativo. Dependendo para alguns grupos de pessoas, talvez eles não sejam. Talvez eles não sejam terroristas. Então isso é interessante, mostrar essa dualidade das coisas, que dependendo de quem está olhando, pode ser visto de uma maneira. É bem provável que algumas pessoas assistiram e falaram, não, isso mesmo, eles estão certos, não sei o que. Outras pessoas assistiram e falaram, nossa, mas esse jeito errado, nada a ver, nossa, nada a ver o que eles estão querendo e tal. Então isso mostra também a opinião de cada um, e como tudo é relativo, como vai mudar a visão. Tem outro personagem lá, o John Walker, que ele é o novo Capitão América, inicialmente. Tem motivos muito nobres também de querer fazer o melhor pro país e tudo mais, tomar as decisões certas e tal. Mas, pelo tudo histórico dele da guerra e tudo mais, ele toma decisões, tem comportamentos muito errados também. Isso prejudica a imagem do país, a imagem do Capitão América, né? Tem lá a imagem clássica ali, que ficou uma clássica, né? Não sei nem como a Disney permitiu, mas o escudo do Capitão América com sangue, né? Então, um legado, digamos assim, sendo destruído, né? Então, novamente, volta nessa questão de que tudo é relativo, né? Onde a gente pode ter bons motivos, mas que no fim das contas, como você faz o que você faz com esses motivos é o que mais importa. É o que mais importa. Outra coisa que mostrou interessante, aí mostrando nessa questão da questão de raça, etnia, né? A gente pode ter experiências, nós podemos querer não ter experiências compartilhadas que geram empatia, tá? A gente pode ter isso, estimulam uma reflexão e até mesmo melhores atitudes. Eu achei a maneira que a série fez isso de uma forma muito interessante, que é contando a história lá do Isaiah Bradley, que é como se fosse o primeiro Capitão América, né? Tipo assim, né? Então, contando a história dele, ele contando aquela história, aquilo gera realmente uma empatia pelo que ele passou e tudo mais. Então, existem maneiras de você fazer, digamos, de você gerar nas pessoas ali uma empatia, um conhecimento da sua história, da sua vivência, para fazer as pessoas entenderem o que você viveu, o que você sofreu, coisas desse tipo. Existem maneiras de você fazer isso sem você ficar pregando coisas, sem você ficar martelando na cabeça das pessoas, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira. Então existem maneiras. Então, a maneira que eles fizeram isso, de contando a história do personagem, mas eu achei muito interessante, porque é muito, sou assim, bem sincero, e dá pra ver, é a opinião dele, porque ele viveu aquilo, volta até mesmo no que eu falei, lá da como as opiniões são difíceis de mudar quando não tem uma emoção muito forte. Como ele viveu, olha só, ele fez essa ligação e nem tinha pensado nisso. Quando ele viveu uma coisa muito forte, uma emoção muito forte naquela experiência, a opinião dele foi muito difícil de se alterar. Ele tava ali firme, não, porque o homem branco, não sei o que, nunca vai permitir, blá 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 blá. Só que, ao mesmo tempo, na série, em vez de eles seguirem esse caminho de preaching, né, de ficar ali. É que o preaching em inglês, deixa eu só ver se existe uma tradução. Pregando, né? Essa coisa de ficar pregando as coisas. Então, pregando as coisas de, porque o homem branco é do mal, e não sei o que, blá blá blá. Em vez de seguir por esse caminho, o que a série mostrou pra gente? Que podem existir pensamentos diferentes. Você pode entender o passado, você pode compreender, você pode ter empatia, você pode aceitar as coisas do passado, independentemente do que aconteceu, você pode ter uma mentalidade diferente, ter um pensamento um pouco mais neutro, mudando, entendendo as coisas como elas funcionam hoje, entendendo as suas próprias coisas também, e agir de uma maneira diferente. Como ele mostra isso? Através justamente do Sam Wilson, né? Que ele acaba aceitando o manto aí do Capitão América. Porque no caso o Isaiah Bradley, que viveu todas essas questões, ele, no caso da história, quem não acompanhou, ele foi um dos primeiros super soldados lá, que tem superpoder e tal. E fizeram muitos experimentos com ele e tudo mais. Então, ele tem muito ressentimento mesmo com o governo americano, com essa questão da raça e tudo mais. E aí mostra, então, a série que você pode agir diferente. Não acho que é assim. Eu acho que pode ser diferente sim. Eu acho que um homem negro pode ser sim o Capitão América. Eu acho que tá na hora, eu acho que dá certo, tá? Ele chegou a falar isso, ele não ficou pregando isso também. Ele simplesmente foi e fez. Então isso é interessante, poder mostrar que a gente pode ter pensamento diferente sobre uma mesma coisa e podemos agir de maneira diferente, independentemente do que aconteceu no passado. E
E o ressentimento inicial não gera nada. Porque se ele ficasse no ressentimento só, por exemplo, do Isaiah Bradley, teria parado por ali. O Sam não seria o Capitão América, não teria feito lá a homenagem pro Isaiah no final da série. Enfim, teria várias coisas nesse sentido se você tivesse ficado preso no ressentimento, ao invés de falar assim, não, vamos mudar isso, vamos mudar do jeito certo, vamos transformar, vamos fazer um símbolo, vamos trazer a união, vamos, né, coisas nesse sentido. Então, muito bom essa mensagem, sabe, essa questão de que a gente pode ter pensamento diferente, vindo de um mesmo lugar e tudo mais. Então é uma boa maneira, né, justamente de passar a mensagem, mostrando que pode ter maneira diferente de agir, tá? Porque o Sam agiu bem diferente do que o Isaiah pensava. No caso, só pra você saber, os dois personagens são negros, tá? Essa, só o caso você ter ficado meio perdido. Só que eles têm ideias diferentes de como um herói negro, digamos assim, deveria agir ou se mostrar. No caso, ele queria que o Sam não assumisse o manto, né, de Capitão América e tudo mais. E aí, eu acho que uma outra coisa interessante que mostra justamente o poder de um símbolo, né, o poder enorme aí de um símbolo nessa questão do Capitão América. Por exemplo, poxa, um personagem negro como o Capitão América é igual quando, sei lá, o Obama, né, se tornou presidente dos Estados Unidos. Um presidente negro e tal. Aí você pode, né, até falar se for bom, se o presidente foi bom ou se foi ruim. Dizem que tem gente que fala que, na verdade, no governo dele foi até pior pros negros, mas enfim, eu não tenho como saber exatamente. Tem pessoas que falam isso. Mas enfim, é o símbolo, né? Essa questão, como isso é forte justamente para as pessoas, né, que vivem essas questões. Mostrar, olha só, o super-herói tal, ele pode ser realmente negro, ele pode ser branco, ele pode ser amarelo, ele pode ser qualquer coisa. Então isso eu acho muito interessante, né? Esse símbolo, como isso pode ajudar a trazer força, e tem isso, é a história dos quadrinhos mesmo, tudo mais, como isso pode influenciar muitas pessoas. Pode ser legal o menininho lá olhar, nossa, eu posso ser o Capitão América, né? O símbolo, essa força, tudo mais, isso é muito interessante, isso traz um poder muito grande para as pessoas, até mesmo para trazer as pessoas para esse mundo dos gibis, super-heróis e tudo mais. Então eu acho muito legal. Eu achei que a maneira que eles fizeram isso durante a série mostrou. Porque inicialmente o personagem fica assim, mas ele vai ser o Capitão América, mas não tem muito sentido. Mas durante a série eles constroem o personagem realmente de uma maneira, cara, é realmente ele que merece. Se alguém merece receber o manto do Capitão América, é ele que merece receber esse manto. Então foi tipo muito bem construído, eu achei muito bacana a maneira que eles fizeram isso na série. Então essa questão desse símbolo eu acho muito interessante para as pessoas, porque o símbolo, isso tem até mesmo coisa em psicologia e tudo mais, como é importante pra gente, né, pra gente poder se inspirar, pra gente poder lutar por alguma coisa. Então, e o Capitão América, né, é uma coisa muito, assim, é patriota, né, é uma coisa bem interessante de representar liberdade, representam essas coisas, por mais que às vezes você não goste às vezes, dos Estados Unidos ou qualquer coisa nesse sentido, representa isso, tá? Então eu acho muito interessante essa parte. Só que, então assim, pode ser uma coisa positiva, porque influencia muitas pessoas por uma coisa de luta, de liberdade, de vamos lá, vencer, somos todos iguais perante o mesmo local, a mesma bandeira no caso, mas enfim, todas essas questões. Pode ser também meio indiferente, tá? Por exemplo, para as pessoas, assim, porque assim, que nem eu crescendo, né? Eu acho que você crescendo também, se você for mais ou menos da minha idade, tinha o filme, por exemplo, do Blade, tinha o desenho lá do Super Choque, né? E o que era mais importante nessas séries, nesses filmes, por exemplo, era o que o super-herói ali, o personagem, representava. Não a cor de pele dele, né? Não enfim, a imagem dele, não com quem ele beijava, quem não beijava. Não tinha nada a ver isso. Não era isso que importava. O que importava era o que o personagem representava. Quem ele era, o que ele fazia. Isso era muito interessante. Nenhum seja o Blade, seja no Super Choque, por exemplo, existia essa coisa de ficar focando, né, na luta, no movimento e coisas nesse sentido. Não, o personagem eles eram simplesmente foda por serem foda. Então eu, um homem branco, um menininho branco, adorava, achava um máximo e brincava de como se fosse tal. Então assim, é uma coisa que pode ser indiferente também. Essa questão. Então eu tô tentando jogar ideias diferentes, que eu mesmo tenho essas ideias diferentes, tá? Então a cabeça é louca mesmo assim. E pode ser indiferente isso se é o personagem que é o Capitão América, se é branco, se é negro, né? Porque pode ser simplesmente, ok, pode ser indiferente essa questão, porque dependendo do que aquele personagem representa, você pode se inspirar, você pode querer ser como, você pode ali abraçar aquele símbolo, abraçar aquelas coisas. Isso é muito interessante também. Então, você pode refletir sobre isso, tá? Esse outro lado. Tá?
Outra coisa, né, que pode ser algo negativo também, a ideia do Sam Wilson como Capitão América. Isso é uma coisa que, se você para pra pensar, pode ter uma coisa a ver também. Porque o Sam Wilson, tá, se você dá uma pesquisada, ele é um dos primeiros, tá, personagens, super-heróis negros que são originais. O que eu quero dizer com isso? O Falcão, né, ele é um personagem original. É um personagem original, não existe o Falcão branco e aí o Sam Wilson é o Falcão. Ou como eles colocam na série, o Falcão negro. Não, ele é o Falcão, o personagem original e ponto final, criado assim. Isso ele dá um valor enorme para aquele personagem. Ele é original, ele tem a sua história, ele tem o que ele tem. Ele é o Falcão e ele é foda sendo o Falcão. Só que quando você dá um manto que é originalmente às vezes de um personagem branco e coisa nesse sentido, algumas pessoas, e eu também às vezes reflito sobre isso, que talvez isso na verdade é um rebaixamento. Você está rebaixando o seu personagem, que é um personagem original, forte, que pode ser construído em cima daquilo, para poder se encaixar aí. Para ele ser aceito, ele precisa ser o Capitão América, por exemplo. Ele precisa ser um personagem que originalmente é ali um homem branco e tudo mais. Tipo, essa mensagem também pode ser uma coisa de você desenvolver aí uma reflexão. Um personagem que poderia ter sido desenvolvido em cima do Falcão em si, mostrar como o Falcão é foda, como um personagem é negro, o Falcão consegue alcançar, enfim, e ponto final. Não precisava, digamos, ter o símbolo de outra pessoa que normalmente é um personagem branco, tá? E isso às vezes é meio aplaudido nessa coisa, não, porque olha só o novo Capitão América, agora tá esse mês eu acho que é a questão do mês do orgulho gay, aí tem a Marvel vai ter um novo Capitão América gay, tipo esse é ok, tipo, se o Capitão América virar gay e tal, né, porque o antigo não era. Então, mas assim, agora vai ter se alguém vier falar porque eu falei a palavra virar, pelo amor de Deus, tá? Eu deixei de falar, pelo amor de Deus. Mas enfim, a questão do... Não é esse o foco, é esse o foco? Tipo, o foco é esse. Esse é o foco das pessoas hoje. Né? A ideia é tipo assim, o personagem gay. Por que esse é o foco? Porque o foco não é um personagem que tem uma história, um personagem que vai fazer isso, que o personagem... Por que ele tem que representar lutas sociais? Por que esse é o foco do personagem? Isso é muito complicado, né? Isso normalmente é aplaudido. Isso deixa as histórias mais fracas, deixa as histórias mais vazias. Fica uma coisa complicada, assim. Tipo, pro personagem ter valor, ele precisa ser o Capitão América. Então, para um personagem gay ter valor, ele precisa ser o novo Capitão América. Para um personagem negro ter valor, ele precisa ser o novo Capitão América. Ele não pode construir um personagem e aí ter o seu próprio valor. Porque as pessoas não conseguem, parece, ter a capacidade de criar histórias boas para esses personagens. E aí entra naquilo até que eu falei semana passada, na questão de estar criativamente aí... criativamente... falido, né? Estão falidos criativamente, não conseguem fazer isso. Então, tipo assim, personagens que representam a minoria, parece que eles sempre precisam estar presos em causas sociais. Esse Capitão América mesmo vai estar lá no meio de movimentos, seja da luta LGBT e tal. Os personagens negros também estão sempre envolvidos nisso, dessas lutas e tudo mais. E isso, né, na minha reflexão, humilde reflexão, tá? Eu tenho a possibilidade de refletir, tá, por minha conta. Eu acho que destrói um pouquinho a questão da aceitação normal daquele personagem. Aceitação das minorias mesmo no nosso convívio, no nosso mundo. Porque, como se pra eu conhecer, pra eu te conhecer, ou eu te aceitar, você, às vezes se você é negro, se você é homossexual, enfim. Pra eu te conhecer e te aceitar, eu preciso saber da sua luta social. Eu não posso te conhecer e te aceitar porque você é você. Tipo, ok. Você se interessa por outro tipo de pessoa, ok. Sem problema. Você tem outra cor de pele, ok. Sem problema nenhum. Então, assim, como se eu precisasse saber disso, como se as pessoas precisassem saber disso. Então, assim, os personagens negros, por exemplo, eles estão sempre presos em lutas sociais. Isso dificulta muito uma aceitação natural. O Static Shock, não mesmo, né? O Super Choque. Antes era uma questão de gangue e tal. Que ele ganha os poderes dele. Agora ele vai estar no movimento do Black Lives Matter e tudo mais. Tipo, começa a trazer essas coisas, tipo... quando você começa a trazer demais, só isso o personagem representa, né? Então,
E é engraçado que isso até tem um exemplo, tem uma série que chama Luther, da BBC, que é com o Idris Elba, não sei se vocês conhecem, e ele é um homem negro, né? Porque caso a pessoa não conheça. E aí, o que é interessante mostrando isso? Teve lá o diretor de representatividade, alguma coisa nesse sentido, falou, não, mas o personagem do Luther, ele não é muito crível, né? Tipo, não é muito crível, não dá pra crer que ele é de verdade, porque ele não tem nenhum amigo negro. Tipo, tipo o quê? Tipo assim, aonde um personagem que é querido, que as pessoas gostam, que as pessoas. Ok, as pessoas aceitam aquele personagem, elas gostam, elas envolvem. Não, mas ele não tem nenhum amigo negro, então ele não é um negro de verdade. Só que isso aí justamente dificulta você aceitar, você entender, você ter mais empatia com as pessoas, entender que vamos viver tudo junto e acabou. Você não, é aquela ideia de pensar muito no que a pessoa representa, né? No que a pessoa tem que representar, no que a pessoa tem que ser. E ela não é, ela vai como se tudo que ela é representa aí a questão da cor de pele dela e coisas nesse sentido. E volto naquilo, do exemplo aí do Blade, por exemplo, que nunca falou coisas disso, né? Os filmes não falavam sobre essa questão, pelo menos não que eu me lembre, né? Não falava sobre essa questão de classe social ou de raça, não falava nada sobre isso, até mesmo nos desenhos antigos que ele aparecia, não tinha nada disso. Teve o Cyborg, por exemplo, no filme da Liga da Justiça, que eu falei com vocês também, nada disso, entendeu? É simplesmente o personagem é, e acabou. E, ok, ele é foda e pronto, não precisa de ficar mostrando a luta dele, não sei o que tal, ele simplesmente é, e ponto. A não ser que a pessoa viveu, o personagem que nem o Isaiah Bradley, que faz parte ali da história dele e tudo mais. Então eu acho isso muito interessante. Isso, porque daí olha no que volta. Né? Eu acho que a gente acaba voltando num ciclo muito triste quando fica assim. Quando a gente fica dessa maneira. Porque assim, personagens brancos, né? Como ele não tem essa. A gente não tem nada. A gente não tem uma história, uma causa histórica pra lutar, né? A gente não tem nada dessas coisas. Então, assim, como o personagem branco não tem nada disso, as pessoas, os criadores, digamos assim, eles precisam ter um pouquinho mais de criatividade. Os criadores, as pessoas que estão criando as histórias, precisam ter mais criatividade. Porque você vai precisar criar histórias novas, você vai precisar desenvolver uma história. Você vai ter que fazer funcionar a sua cabeça aí para criar histórias. Não vai ser simplesmente botar o celular, Black Lives Matter. Ah, beleza, vamos contar a história dele em cima disso. Ah, vamos contar a história em cima do orgulho gay. Tá, vamos contar em cima disso. A mulher, a personagem feminina, ok. Vamos falar então sobre a questão de ter homens que elas acham que mulher não pode, não sei o que e tal. Vamos, não, tipo, é muito mais fácil, digamos assim, você construir as histórias. Fica muito repetido. Fica repetido, você faz isso em vez de você construir o personagem, em vez de você usar realmente a criatividade. E qual que é o problema disso? Então, a gente consegue. A gente, assim, né? As pessoas conseguem desenvolver mais os personagens que não têm essas causas, que não são, digamos, empurrados, né, forçados goela abaixo, ter que ter essas histórias para contar aí a vida deles, para ter aquele personagem, para ter aquela coisa, né? Então, muitas vezes os personagens, ele consegue ter um reconhecimento maior e uma maior criatividade na história. Então, histórias mais, cara, que história foda, nossa, que legal, normalmente vão ter envolvidos esses personagens, porque você consegue pensar além daquilo. Você consegue pensar além daquilo. Então, um personagem, sei lá, o Superman, por exemplo, você consegue ir além, você consegue ser criativo e pensar em diversas histórias. O Batman tem. Agora, se é o Superman negro, que, por exemplo, existe lá na Terra. Não sei se é a Terra 2. Mas enfim, existe uma Terra que tem um Superman negro. Né? Tem um Superman negro. Provavelmente, se contarem a história dele, principalmente hoje em dia, vão trazer isso, vão trazer essa história, não sei o que e tal. Então você limita muito a sua criatividade, você sempre volta na mesma coisa. E aí a gente volta na estaca zero, então você vê que forma um ciclo, e um novo ciclo se começa. Então assim, onde se começa? Então começa onde o personagem, aí a gente retorna, deixa eu voltar aqui, a gente retorna para uma ideia, onde o personagem que é branco, inicialmente, você precisa ter mais uma criatividade, então você desenvolve histórias assim, fantásticas, realmente diferentes, diversas, né, sobre aquilo. Você tem a capacidade mental para fazer isso, você vai lá e desenvolve aquilo. E aí aquele personagem cresce, atinge muito mais pessoas, se conecta com muito mais pessoas, né, porque a pessoa gosta do que aquele personagem representa, do que aquele personagem é, na história que aquele personagem está envolvido. E aí, enquanto isso, os personagens que são minoria, que seja mulher, seja
homossexual, seja na questão de negro, fica ali preso nessas histórias que tem que envolver uma casa social, que tem que envolver essas coisas. E aí limita o público, porque tem muita gente que se irrita com isso, que não se interessa, aí limita aquela história. Você não cria histórias mais fantásticas, histórias mais aqui e tal, você fica naquele mesmo. Então o outro personagem cresce, esse daqui fica naquele mesmo. Aí para esse daqui precisar de representatividade, precisar aparecer, então ele precisa, vou botar aqui, ter o manto do personagem branco que foi construído ali com as histórias mais criativas, digamos assim. Então você vê, eu falei pra vocês que existem os 3 pontos aí que eu mesmo refletindo penso a mesma coisa, né? Dá pra ter o ponto positivo que sim, é um símbolo, isso é bacana, isso é... Mas isso aí foi criado por conta dessas outras coisas, tá? Na minha reflexão, minha humilde opinião, tá? Então, pelo amor de Deus, tá? Foi construído justamente por conta dessas coisas, dos personagens que são minoria, ficarem presos nessa história em vez de desenvolver, de destrinchar para outras coisas. E aí, enquanto isso, o personagem branco lá tá crescendo. E aí o negro precisa, então, ter justamente essa coisa. Que é muito boa, pode ser um símbolo bacana. Mas aí volta na mesma coisa, nesse ciclo sem fim. E a gente fica empacado na mesma coisa. Onde vai até o ponto de uma pessoa falar que o personagem negro não é crível porque ele não tem nenhum amigo negro, ou ele não é crível porque ele não é de gangue, sei lá. Então, onde você vê, você alimenta um preconceito, você tá entendendo? Tipo, você alimenta um preconceito, você querendo contar aquela história porque você quer, não sei o que, aí você vai alimentando aquela coisa, em vez de simplesmente mostrar o personagem, ok, e ponto final. Então essa é uma reflexão. Eu falei, você vê, tem lados muito positivos, tem coisa indiferente, eu acho que pode ser indiferente isso, o personagem é um símbolo grande ou não, né, tipo Superman, Capitão América e tal. Ou pode ser uma coisa negativa que eu acho que pode manter esse ciclo, tá? Eu acho que é uma reflexão, assim, pra se ter, tá? Então, enfim, como eu disse, como eu não acredito na ideia de lugar de fala, então eu falo o que eu quiser, o que eu querer falar eu falo, tá? Então aí é problema meu, tá certo, pessoal? Então depois vocês compartilham aí o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham, tá? É só essa ideia de uma visão aí de um cara que acompanha essa coisa de quadrinhos, de filmes e nerd, e faz uma reflexão também dessa coisa social, essa coisa social, bem pra refletir isso, sabe? Que como mudar o mundo, né? Será que é dessa maneira que a gente muda o mundo? Eu não sei se é dessa maneira. Eu acho que tipo, por exemplo, como eu disse, a série ela mostrou que o personagem ela merecia aquele manto, né, do Capitão América. Então, criou-se o símbolo do Capitão América, e aí o personagem durante a série mostrou que não, ele merece realmente aquele símbolo. Cara, ótimo. Acho que foi muito bacana o jeito que a série fez, mas não deixa de pensar, será que isso não é um rebaixamento, né, de personagem? O Falcão poderia ser foda, né? Tipo, o Falcão mesmo poderia ser foda e ponto final, né? Então é uma questão assim que, enfim, é pra refletir um pouquinho, sem preconceito, tá? O pessoal no comentário, sem ser agressivo, tá? Enfim, essa é a ideia aqui, tá? Pra gente trazer um bate-papo interessante, porque eu gosto de discutir sobre essas questões, porque eu acho que, novamente, opinião, eu acho que as pessoas lidam com essas causas sociais de uma maneira muito extremista, as pessoas são muito intensas, né? Ela tem dificuldade de mudar de opinião também, traz muita emoção, né? Naquilo. Então são muito intensas, muito extremistas, e tem uma dificuldade de diálogo, né? Então tem uma dificuldade de diálogo, de ouvir opiniões diferentes, até mesmo opiniões diferentes de pessoas que até mesmo são da mesma classe social, até mesmo são da mesma cor de pele e tudo mais, onde essas pessoas são consideradas falsos, né? Então é um negro falso que não concorda com o movimento tal, né? Sei lá, um movimento negro, por exemplo. Então é uma coisa que é muito triste. É muito triste, assim, a gente vê essa falta mesmo, sabe, de debate, de discussão, de poder ter opiniões diferentes sobre alguma coisa. As pessoas tratam muitas coisas como fatos que não são, né? Você vê, se tinha tantas coisas que a gente tratava como fato, que nem a coisa da TV, por exemplo, né, que a gente achava que era um fato, que a TV causava problema e tal, e viu que não é bem assim. Tem muitas coisas que você trata como fato também,
tá? Por conta da sua vivência e é difícil de mudar aquela opinião, por conta de você cresceu com aquilo na sua cabeça, a pessoa falando, não, porque você tem que agir dessa maneira por conta da sua cor de pele, você tem que agir dessa maneira porque você gosta da pessoa de mesmo sexo. Coisa assim. Então, assim, eu faço esse apelo, né, pra falar que você é muito mais, tá? Você é muito mais que a sua cor, você é muito mais que a sua história, você é muito mais que o seu gênero, que a sua orientação sexual, você é muito mais que isso. Você é você, tá? Você é um indivíduo muito único. Você é você, mas aí mostre quem você é. Reflita sobre as coisas, pense sobre as coisas com a sua própria cabeça. Você tem a capacidade para isso, você pode fazer isso. Você não precisa simplesmente repetir o que os outros querem que você repita, simplesmente por conta da sua cor, por conta da sua classe, da sua história, do que você viveu, do seu gênero, da sua orientação sexual. Você tem a sua própria capacidade de pensar. E você pode pensar o que você quiser. Se quiser se juntar aos movimentos, você se junta. Se você não quiser, você não se junta. Se você achar que é besteira, você acha que é besteira. Se você não achar que é besteira, tá? Só não atraque os outros, só não ache que existe essa questão de lugar de fala. Você não pode falar isso porque você é de tal cor. Esquece essa bobeira. Nós temos que ser unidos. Aí volta na questão dos apátridas, né? Os apátridas. Flag Smasher, é isso mesmo. Era apátridas, a tradução que eles trouxeram. Os apátridas que, poxa, essa questão de sermos aí realmente um único mundo, né? Um único grupo de pessoas. Então, quebre essas coisas, destrua essa sua mentalidade, onde só coisa de apropriação cultural, tem essas coisas também, né, e tal. Novamente, repito, é a minha opinião, se você pensa diferente sobre isso, ok, não tem problema nenhum, tá? Uma coisa que você tem que entender muito, sabe, eu percebi muito aí durante o o Google falando coisa, durante o trabalho, né, da psicologia e tudo mais, cara, muitas das coisas, se não a maioria das coisas, se não todas as coisas, são opiniões. Tá? Até hoje, até definições de palavras são opiniões. Antes a gente achava que a definição de palavra era aquilo e pronto. Hoje existem pessoas redefinindo palavras. Então tem pessoas que redefinem, por exemplo, o significado de racismo. Tudo para poder encaixar na sua narrativa, na sua maneira de enxergar as coisas. Isso é muito, eu acho muito delicado essa questão, porque algumas pessoas realmente trazem isso como se fossem fatos. Porque isso é um fato. Porque é um fato. Eu tô falando que é assim. Mas você tá falando que é assim. E quem te deu? Quem te deu? Quem morreu e te tornou rei do mundo? Né? Então é uma questão assim que palavras são criadas por pessoas. Tá? Opiniões também. Tudo são criados por pessoas. E você é uma pessoa. Então você tem a capacidade também para desenvolver isso. Agora, você ficar mudando coisas por conta da sua opinião, por conta da opinião de um grupo, você mudar coisas que já eram definidas antes, por conta da sua opinião, aí é um pouquinho complicado, porque você está afetando a vida dos outros desnecessariamente, só para apontar o dedo e acusar os outros de alguma coisa. Tá? E aí limita muito a comunicação, limita muito o nosso diálogo, limita muito muita coisa. Tá certo? Então é isso, eu repito esse apelo que você é mais, tá? Você é mais que sua cor, você é mais que sua história, que seu gênero, sua orientação sexual. A gente tem que buscar realmente ser mais tolerante, tem que buscar escutar opiniões diferentes das pessoas. As pessoas podem ter reflexões interessantes, podem ter ideias interessantes e muitas vezes opiniões são formadas aí por conta de uma emoção muito forte. Aquela opinião vai ser difícil mesmo de você alterar. Por isso eu trago muito a ideia do pensamento neutro, né, de você ser um pouco mais neutro, de você não envolver tanta emoção nas suas coisas, para você conseguir refletir da melhor maneira possível, tá? E eu repito, é tudo opinião. Por mais que você ache que existe lugar de fala, isso é uma opinião de um grupo de pessoas que acha que existe o lugar de fala, mas não, você pode falar o que você quiser. Tá? Você não vai agredir o outro, você não vai, né? Enfim, essas noção assim, né? Tô falando no sentido de falar sobre temas que você quiser falar. Você pode falar. Sim, outras pessoas vão ter uma experiência diferente sobre aquilo, onde elas podem trazer um quê a mais, tá? Assim, o fato de eu não ter pai, eu cresci sem pai, né? Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade. Eu posso falar sobre essa experiência, tá? Só que uma pessoa que não passou por isso, ela pode falar tranquilamente sobre como é. Tipo, fala assim, eu acredito que a gente tem que agir dessa maneira e tal. Então, por exemplo, assim, existem pessoas que têm a opinião que não tem que existir Dia dos Pais na escola, porque tem algumas pessoas que não têm pai, que não sei o que, blá blá blá.
E essas pessoas nem passaram por isso, às vezes, entendeu? E não tem problema nenhum elas terem a sua opinião, mesmo não tendo passado por isso. Não tem problema nenhum. Existem pessoas que não passaram por isso também e acham que não, nada a ver. Tem que ter o Dia dos Pais, ponto final. E elas têm direito de ter essa opinião, porque elas têm ali uma ideia por trás daquilo. Espero que tenham uma ideia, uma reflexão sobre aquilo. Eu passei por isso, no sentido de não ter tido pai. E ok, não foi uma coisa, pelo menos eu não me lembro, nunca me lembrei de uma coisa que eu fiquei sofrendo, eu não tenho pai. Era uma coisa muito mais desconfortável no sentido das pessoas quando elas descobrem que você não tem pai, e elas ficam assim, né, tipo, aí eu tenho que falar assim, não, tá tudo bem e tal. É mais chato por isso, necessariamente, do que na questão de, então, tem pessoas que não tem pai e se incomodam pra caramba? Tem. Mas isso não tem que afetar o mundo. Eu sou da opinião que não tem que parar de ter Dia dos Pais por causa disso, sabe? Não tem nada a ver disso. Mas, repito, só foi um exemplo no sentido de mostrar isso. Então, pessoas podem ter opiniões sobre diversos temas, de como mudar, de como fazer diferente. Então, assim, não existe, esquece essa ideia de lugar de fala. Se você pensa que não, tem sim lugar de fala, porque o outro tem experiência e tal, ok, novamente volta a isso, é opinião sua. Isso não torna um fato. Por mais que você pense isso, isso não é um fato. Tá? Quem morreu e te fez o rei do mundo? Essa é a minha pergunta sua, que eu faço pra você, tá? A não ser que você queira que a gente viva numa ditadura, onde uma pessoa não pode ter uma reflexão, a capacidade intelectual para fazer as coisas. Já pensou se fosse assim, onde só homem pudesse resolver as coisas, tomar decisões para os homens? Só a mulher pudesse tomar decisões para as mulheres? Então só os negros pudessem tomar as decisões? Aí tudo, então a gente ia ser coisas tudo totalmente segregado. Então só homem branco ali, só homem negro aqui, só homem branco e heterossexual, só homem branco e homossexual. Tipo, ia ser uma coisa totalmente segregada, porque só aquelas pessoas poderiam tomar decisões. E não é assim que funciona o mundo. Não é assim que funciona o mundo, não é assim que a gente é uma democracia, não existe, a gente precisa conseguir todo mundo pensar as mesmas coisas, refletir sobre as mesmas coisas e ter as ideias aí para levar a sociedade como um todo para frente. Então a ideia de uma pessoa que viveu aquilo, que teve experiência daquilo, é interessante, agrega, mas não é, digamos, o único critério, não é um critério. É uma coisa, é um opcional. Digamos que é um opcional que pode ajudar as pessoas a refletirem sobre aquilo. Mas não é um critério que, tipo, se a pessoa não tem isso, elimina a opinião dela. Ela não tem isso, então elimina a opinião dela porque não vale. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Um médico não precisa ter tido um ataque cardíaco para saber, um cardiologista precisa ter ataque cardíaco para saber que aquilo é ruim. Tá? Para saber o problema, para saber como tratar, ele não precisa disso. Você não precisa viver essas coisas. Um psicólogo formado, ele não precisa ter tido filho também para saber como educar. Um que teve filho pode talvez ter experiência para compartilhar e elevar um pouquinho mais a questão, tá? Mas o que não teve também pode ter as suas opiniões, ter as suas orientações baseadas na psicologia, nas pesquisas e nas suas próprias reflexões também entendendo do comportamento humano, tá certo? É isso que eu quero falar pra vocês, esse apelo. Se você for uma pessoa que for comentar besteira aí, por favor, sai daqui, você nem deveria estar aqui. Se você não for comentar besteira, seja bem-vindo a comentar, porque daí eu leio os comentários aí na semana que vem, tá certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando fazer isso toda segunda-feira, né? E é isso. E aí comentem aí pra poder ler na semana passada. Eu vou voltar no passado pra ler a semana passada, pra poder ler na semana que vem. E também participem lá do como a psicologia mudou sua vida pra poder ler aqui também, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, dê um gostei no vídeo, dê um gostei em outros vídeos, compartilhe o vídeo também com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Só não compartilhe com quem é chato. Quem é chato, quem vai encher meu saco, porque eu não quero encher meu saco. Tá, então compartilha com gente legal só. Só com gente bacana que não vai me encher o saco. E é isso. Tá certo? Então, muito obrigado. Uma boa semana aí pra vocês. Bom trabalho, bom descanso. Boas reflexões. Reflitam sobre essas coisas. Entenda que você pode ter opiniões diferentes. Que você pode parar, pensar e até mesmo dentro da sua própria cabeça pensar. Que nem eu falei aqui. Falei de 3 coisas diferentes. Uma que, poxa, o símbolo do Homem Negro como Capitão América é foda pra muita gente. Como pode ser neutro, indiferente. Ou como pode ser uma coisa, na verdade, negativa. Também pensando na questão de manter esses ciclos das histórias dos personagens. Então, é uma coisa muito, assim, que a gente pode ter pensamentos diferentes dentro da nossa própria cabeça. Então, assim, nós somos muito mais complexos do que algumas pessoas querem colocar que a gente seja, tá certo? É isso.